Quando a gente fala desse transtorno, eu acho importante pensar que a grande questão aqui é a falha que esses pacientes apresentam em manter uma alimentação suficiente, necessária para atingir as metas nutricionais e energéticas que eles demandam. Esses pacientes apresentam clinicamente uma dificuldade que se passa por dificuldade com a comida em relação às quantidades, marcado por um baixo interesse em comer. São crianças que muitas vezes apresentam atraso no crescimento e problemas de peso. Também a gente vai olhar para aquelas crianças que têm um padrão alimentar extremamente seletivo. São crianças ou adultos mesmo, extremamente sensíveis e que têm um desconforto muito grande ao se alimentar. A gente também tem que lembrar dos pacientes que apresentam medo de comer. Alô? Voltou. Os pacientes que apresentam medo de comer, geralmente porque eles têm uma história de trauma na relação com a comida. Muitas vezes esse trauma se passou por um medo de ser asfixiado, medo de vomitar, ou realmente um episódio de vômito intenso ou de diarreia, e a partir disso, dessa vivência, eles passam a evitar as comidas com o medo de repetir essa sensação. Eu queria dizer que o medo não é um medo de ganhar peso, não é um medo relacionado à preocupação com imagem corporal. Não existe medo de balança, não existe medo de mudança na forma corporal. Aqui a gente está falando de pacientes que têm uma dificuldade, uma luta que se passa por outras questões, não relacionadas à imagem corporal. Também não é uma recusa alimentar que se passa por uma falta de comida, muitas vezes relacionado a algum tipo de problema social ou mesmo de insegurança alimentar. Também a gente não está falando de questões culturais que muitas vezes adquirem determinados padrões alimentares. E eu acho que esse é um ponto importante na nossa clínica. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão receber crianças ou adultos que a família exige que eles comam determinados alimentos, mas que não faz parte do contexto cultural daquela família. Também não se dá por algo religioso que evita, que impede o acesso a determinados alimentos. Também eu queria lembrar que esse transtorno, essa dificuldade alimentar, ela é grande o suficiente para justificar todo o prejuízo nutricional que o paciente apresenta e não é justificado por uma outra patologia. Embora eu queria lembrar que esses pacientes apresentam frequentemente comorbidades clínicas e comorbidades psiquiátricas, mas não são elas as causas dos problemas alimentares e das consequências deles. Os pacientes com transtorno alimentar restritivo evitativo, eles têm uma história de perda de peso, história de dificuldade no crescimento, apresentam curvas de crescimento com um certo achatamento, um aplanamento da curva de crescimento. Também são pacientes que apresentam importante deficiência nutricional, pacientes com síndrome metabólicas, vocês vão olhar. A gente olha nas internações também pacientes, principalmente crianças, que demandam do uso de sonda nasoenteral. Inclusive, são pacientes extremamente difíceis de manejar a reintrodução alimentar após o uso de sonda. Também eu queria lembrar que esses pacientes, muitas vezes, chegam nos ambulatórios já usando um suplemento oral. O uso do suplemento acaba, de alguma forma, mascarando a deficiência nutricional causada pela dificuldade com o comer. Um ponto super importante aqui também é o comprometimento social e psíquico que esses pacientes acabam tendo. São pacientes que têm um padrão de isolamento, de pouca autonomia, de muita dependência, famílias altamente estressadas e que têm muita dificuldade com o lidar com essa situação, em casa e fora dela.